Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula número 16 de elaboração e análise de projetos. Nas últimas aulas a gente conversou bastante sobre custos, né? Então a gente conseguiu entender o que são os custos, como diferenciar, como que eu vou alocar cada custo numa parte, numa atividade do meu projeto, certo? A gente entendeu que para que eu conhecesse esses custos e identificá-los, é preciso também analisá-los e é preciso a gente monitorar esses custos. Então, a gente conheceu até os indicadores que existem de monitoramento de custos e que podem auxiliar na condução do nosso projeto. Qual que é o objetivo principal de tudo isso? Como a gente já veio ao longo das nossas aulas, estruturando a melhor forma de se elaborar um projeto e aproveitar melhor o tempo e a eficiência dele, a análise de custo vai ajudar também que o resultado seja eficiente através do orçamento. Então, quando a gente tem um orçamento bem estruturado, consegue levar os custos conforme o orçamento, quando chegar no final desse projeto, eu vou ter exatamente aquilo que eu planejei. E os indicadores vão auxiliar tanto para a condução desse projeto, quanto para projetos futuros. Então, você consegue levantar uma base de dados, ter uma série de dados do período histórico, né, e de projetos, que quando lá no futuro você precisar fazer alguma análise ou ter uma condução, você pode usar o mesmo projeto. Isso ajuda também muito nessa percepção que a gente tem do TCC, né? Porque se a maioria das empresas ou a maioria dos setores tivessem esse tipo de análise ou esse tipo de cuidado em armazenar dados, essas informações estariam disponíveis da melhor forma possível, não só para a empresa, quanto para análises científicas também, certo? Hoje a gente vai partir um pouco sobre a análise do risco do projeto. Por quê? Todo projeto que a gente começa, e por mais que a gente defina todas as atividades dele, o tempo, o orçamento e os custos, existem alguns riscos nesse projeto, né? Então, na condução dele. A gente não começa um projeto tendo a certeza que ele vai conduzir perfeitamente. Então, a gente traça as melhores estratégias e os melhores objetivos para que no final desse projeto o risco seja cada vez menor. E agora a gente vai ter essa análise de risco, vai auxiliar também a gente entender e compreender que tipo de risco podem atrapalhar o meu projeto e como eu posso mitigar esses riscos ou até mesmo controlar eles, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente discutir melhor sobre essa parte dos riscos. Lembrando que nossa prova é semana que vem, ok? Na quarta mesmo, dia 7/10. Então, se vocês ao longo da semana tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me procurem para a gente conversar. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre controlando os riscos de um projeto. Então, como que a gente vai identificar um risco? Como que a gente sabe o que é um risco? Então, risco, ele é um evento ou uma condição incerta, que caso aconteça, ele tem um efeito negativo ou positivo em pelo menos um objetivo do projeto. Então, lembra quando a gente traçou os objetivos do projeto e as atividades? Os riscos podem ser esses eventos e essas condições que podem ter um efeito que impacta diretamente nos objetivos do nosso projeto e nas atividades deles. Então, a palavra risco vem do latim risco, que significa ousar. Então, toda vez que a gente fala em risco, ou que uma pessoa está correndo risco, ou risco num projeto, ou risco de abrir uma empresa, que a gente ouve muito. Então, tudo que é voltado ao risco é ousado. Por quê? Porque é algo novo, que pode acontecer em situações incertas, que ainda não sabe se aquilo pode impactar positivamente ou negativamente no seu projeto. A gente às vezes fala positivamente porque dependendo do risco que você correu, é para o lado positivo, certo? É para melhorar o seu projeto. Mas dependendo do risco, que principalmente que não são os que estão previstos, ele pode tender ao lado negativo e atrapalhar o projeto. Então, na gestão de projetos, os riscos podem ser classificados de acordo com o nível de conhecimento, que ele pode ser conhecido ou desconhecido esse risco. O efeito provocado, se esse efeito vai ser negativo ou positivo, e a abrangência desse risco, se ele vai impactar individualmente ou se ele vai impactar em geral. Então, individualmente a gente pode falar das atividades ou das pessoas que podem ser impactadas, ou em todo o projeto, ou em todas as pessoas que serão impactadas. Então, a gente vai conseguir, quando você
sabe dos seus riscos ou não, é preciso entender esse tipo de diferença, os efeitos provocados e a sua abrangência, qual vai ser o impacto desses riscos. Então, quando a gente diz riscos conhecidos e desconhecidos, a gente precisa entender a diferença, porque só assim a gente vai conhecer o impacto, certo? Então, os riscos conhecidos, como o próprio nome sugere, são os riscos que o gerente de projetos sabe que existe. Então, quando você vai traçar um projeto, existem os riscos que você sabe que aquele projeto pode vir a acontecer, certo? Então, a partir dessa consistência, dessa consciência de que esses riscos existem, esse profissional consegue planejar as ações com antecedência para lidar com esse tipo de risco. Então, suponha que nós vamos pintar nossa sala, que é o nosso projetinho que a gente vem falando nas últimas aulas. Então, eu tenho que entender que corre o risco. Se eu não me organizar, da tinta acabar, do meu tempo ser escasso para eu conseguir atingir, por exemplo, pode ocorrer de ter uma intoxicação do pintor ficar nessa sala fechada com essa pintura? Pode. Como que eu posso planejar as ações com antecedência para que esse risco não ocorra? Pode acontecer de cair da escada? É um risco? É um risco que pode vir a acontecer. Então, esses riscos pré-existentes devem ser planejados para que haja ações para que isso não ocorra, certo? Então, quando você conhece o risco, você consegue planejar e traçar ações para que esse risco não venha a ocorrer novamente, não venha a ocorrer durante o projeto. Já os riscos desconhecidos são aqueles que geralmente o gerente de projeto não faz a menor ideia que pode acontecer. Mesmo que esse profissional tende a pensar em algumas possibilidades, gastará muito tempo e ainda assim não conseguirá identificar possíveis situações de risco. Ainda que consiga, pode ser que tenha gasto tempo pensando em ações que não acontecerão. Então, lógico, vocês podem perguntar para mim, poxa, professor, então todo projeto que eu for fazer, eu tenho que pensar em todos os riscos que podem vir a acontecer. Muitas vezes você pode gastar muito tempo pensando em riscos que muitas vezes dificilmente vai acontecer no seu projeto. Então, a ideia é que você conheça os riscos principais que possam acontecer e que, caso venha acontecer algum risco desconhecido, ele seja muito pequeno ou que ele não impacte diretamente no seu projeto. Por exemplo, na hora da gente pintar essas salas, para concluir o nosso projeto, eu tinha que fazer a pintura externa da casa, certo? Na semana que eu fui fazer a pintura externa da casa, choveu. O que aconteceu? Atrasou meu projeto. Eu pude pintar lá fora? Não. Era um risco conhecido? Poderia ser, não poderia? Eu poderia olhar a previsão do tempo e tal, mas foi um risco desconhecido. Então, é um risco que não estava no meu planejamento, que aconteceu e atrasou meu projeto. Então, por isso que a importância de você conhecer os riscos e saber se diferenciar, certo? De que o que vai pesar mais e o que vai pesar menos dentro do projeto. E os riscos negativos e os riscos positivos. Beleza, eu identifiquei os meus riscos que eu possa ter, vai acontecer, de algum risco acontecer sem eu desconhecer, e agora eu tenho que saber qual que vai ser o impacto desses riscos. Então, o risco, quando ele tem um efeito negativo, eles são uma ameaça para o seu projeto. Já os riscos com efeito positivo são oportunidades do seu projeto. Não sei se vocês já viram falar da análise de SWOT. Travou? Estou travada? Voltei? Como é que tá aí? Identificando os riscos, negativo versus positivos, prof. Mas é nesse mesmo que eu tô. Minha voz tá bom? Tá, normal. Normal? Beleza, então, vou continuar, tá bom? Vamos lá, então a gente está nos riscos negativos e riscos positivos, certo? Geralmente, quando a gente fala que esses riscos têm um efeito negativo, eles são ameaças para o meu projeto. E quando eles têm os efeitos positivos, são as oportunidades. Geralmente, a gente fala até da matriz de SWOT, quando a gente fala lá em administração, que é simplesmente identificar as oportunidades e as ameaças do seu projeto. Mesma coisa quando a gente fala de risco.
a gente tem que tentar perceber quais riscos que o meu projeto tem para eu poder analisar se ele vai ser uma ameaça ou se ele vai ser uma oportunidade, certo? Então, quando os riscos não são gerenciados, perdão, quando não gerenciados, as ameaças podem acarretar em atraso, estouro de orçamento, perda de reputação e, portanto, o gerente de projetos deve programar as ações para reduzir esses impactos. Por quê? Se esse impacto negativo vir a acontecer através de um risco, ele vai ameaçar o meu projeto. Então, ele pode ameaçar desde atraso de estouro de orçamento até a reputação, como que vai ficar a sua imagem perante a essa empresa ou perante ao projeto que você está fazendo, se esse risco vier como uma ameaça. Mas, por sua vez, se um risco causar um efeito positivo, ele vai ser uma oportunidade, porque ele traz redução de tempo, redução de custo, traz um melhor desempenho, melhora a sua reputação de que aquele projeto realmente, por mais que ele correu risco, mas esses riscos foram planejados e melhorou o desempenho do meu projeto, certo? E devem ser potencializados. Agora, notem que, se eu percebi que naquele período que eu iria pintar, finalizar a casa, iria ter uma previsão de chuva, que aquela semana poderia chover, e era um risco que eu tinha previsto lá no princípio do meu projeto e da minha análise de riscos, eu poderia contratar dentro do meu orçamento um pintor a mais, porque enquanto eu estivesse pintando aqui dentro das salas, esse pintor poderia estar lá fora pintando. Então, eu iria ter uma redução de tempo, análise do meu custo, se essa introdução desse novo pintor iria trazer dentro do meu custo, eu iria ganhar reputação porque eu ia entregar meu projeto antes do prazo. Então, esse tipo de atitudes, eles devem ser potencializadas sim. Que a análise de risco vai trazer é essa percepção de que podem se potencializar as oportunidades e reduzir as ameaças do projeto. E esses riscos, quando eles são, eu consigo perceber o risco que ele é, como que é? Deixa eu voltar. Se ele é conhecido ou desconhecido. Se ele é um risco negativo ou positivo, se ele vai trazer uma ameaça, uma oportunidade, eu tenho que perceber se esse risco vai ser individual ou se vai ser geral. Então, o risco individual do projeto é uma condição incerta que pode acarretar em efeitos positivos ou negativos em uma parte específica do projeto. Ou seja, é o risco que vai correr somente na parte que eu vou pintar a área externa da casa. Ou o risco de intoxicação, que é somente numa parte do projeto. Então, quando ele é individual, ele vai estar em uma atividade. Lembra lá das caixinhas que vocês desenharam? Então, naquela atividade daquela caixinha, é um risco individual, um risco específico. Já o risco geral do projeto é o efeito da incerteza do projeto no seu todo. E ele é decorrente de todas as fontes de incerteza. Ou seja, ele pode ser a saída de um colaborador-chave da organização durante um projeto que você não esteja esperando. A produtividade abaixo do esperado pode impactar o seu projeto, então é um risco geral que impacta o projeto. O número de erros encontrados durante os testes é maior ou menor do que o esperado. Então, é um risco que vai impactar também. E as condições meteorológicas atípicas. Então, são riscos que são maiores, certo? Que está em geral e que pode causar uma incerteza no projeto como um todo. Então, são os riscos que podem vir a acontecer. Individual, quando é ligado a uma atividade, e geral, quando ele é ligado em todo o projeto. Então, a gente pode definir esses riscos em categorias. Eles podem ser riscos técnicos que são ligados diretamente à produção do projeto, à condução. Então, ele pode acontecer de a pintura da parede não ficar tão boa, certo? Então, a pessoa que você contratou para fazer a pintura da parede, ela não fez de maneira adequada, não ficou tão boa. Então, é um risco técnico que é voltado à atividade. O risco de programação, se você não programou o tempo, lembra que a gente falou lá no começo? Quando você não programa o tempo para as atividades, você estoura o tempo de entrega. Os custos, ou seja, se eu sair fora do meu orçamento ou do aquilo que estava planejado, é um risco, impacto no meu projeto. Recursos humanos, se uma pessoa-chave do meu projeto sair ou faltar pessoas específicas para a condução desse projeto, é um risco.
um risco externo. Os riscos externos são aqueles que a gente não pode controlar. Por exemplo, a chuva. É um risco que pode acontecer, mas eu não posso controlar. Você consegue controlar se vai chover ou não? Você não consegue. Então, são riscos externos que impactam também no meu projeto. E o cliente. O cliente ele é considerado um risco, mas ele pode se encontrar tanto na ameaça como na oportunidade, correto? Quando você corre um risco planejado, e esse risco é uma oportunidade com o seu cliente, isso é uma oportunidade. Agora, lembra aquela velha ditado que a gente sempre fala, né? Quando a empresa é boa, muitas vezes você fala para uns amigos próximos, você fala para a família, ó, eu comprei, foi legal, eu tive uma experiência boa. Agora, quando é ruim, esse cliente vai espalhar para muito mais gente. Então, ele pode ser uma oportunidade como uma ameaça dentro do seu projeto. Da mesma forma, se a gente está falando do TCC, quem que é o cliente principal do seu TCC? Que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça? Pense aí com vocês. Quem que é a oportunidade ou a ameaça para vocês melhorarem e trazer esse risco para vocês, né? Como uma oportunidade. Impacto dos riscos. Então, quais os impactos que isso pode trazer? Atraso no cronograma, que a gente falou em relação ao tempo. Despesas adicionais, quando a gente fala voltado ao custo. O não cumprimento do critério de aceitação, ou seja, lembra quando a gente comentou que dentro da empresa ela existe seus objetivos, ela possui seu perfil de empresa, naquilo que ela acredita. Então, quando você não cumpre esse critério de aceitação, de você não está de acordo com o que a empresa acredita, é um risco que está sendo causado. Finalização de um contrato, então é um risco que é o impacto que pode causar de você, por exemplo, não entregar dentro do prazo, não cumprir o orçamento, então pode acabar você finalizando o contrato, entre outros. Então, tipo, existem vários os impactos que os riscos podem causar, eles estão diretamente ligados ao meu projeto. Isso aqui a gente está falando dos impactos ruins, certo? Então, com os impactos negativos desses riscos não planejados, ele é muito grande, certo? Por exemplo, se você não planejou que ia acontecer, por exemplo, um atraso na entrega. Beleza, já atrasou a entrega do meu projeto. Aí você não tem a pessoa específica para te auxiliar naquela entrega. Aí você não planejou que para você entregar aquele produto, você precisaria de uma rota alternativa mais rápida para essa entrega depois de finalizar. Então, são todos os impactos que apenas um risco ocorrido acabou impactando toda a cadeia, certo? A partir disso tudo, a gente precisa entender e saber avaliar os riscos, certo? Que vai envolver determinar a possibilidade de que o evento de risco ocorrerá e o grau de seu impacto. Então, para cada fator, é atribuída uma classificação de nível alto, médio ou baixo. Ou seja, quando ocorrer esse risco, qual o impacto que ele vai causar? E eu posso classificar isso, se ele vai ser um impacto alto, médio ou baixo. Dessa forma, você pode tentar perceber que tipo de risco você quer correr, certo? Então, você conhecendo o impacto desses riscos, você vai saber se aquele risco é viável você correr ou não. Então, com base na probabilidade de ocorrência e o grau de impacto, os riscos podem ser priorizados, ok? Então, isso vai depender muito da prioridade, do impacto e da possibilidade que cada empresa, ou que cada projeto, ou que cada gerente de projeto está disposto a correr, né? Que tipo de risco você está disposto a correr para aqueles projetos que vocês estavam fazendo nas atividades acontecerem, e se esses riscos eles são alto, baixo, qual o impacto que eles iriam trazer. Então, quanto maior for o nível e o impacto, maior vai ser a prioridade de você avaliar esse risco. Então, se você colocar esse risco como nível alto e impacto que ele vai trazer é muito alto, então a prioridade de cuidar dele, de tentar evitá-lo, vai ser muito maior. Dessa forma, a gente consegue estabelecer um plano de resposta ao risco. Então, seria um conjunto definido de ações para prevenir ou reduzir a probabilidade de ocorrência ou a probabilidade do impacto desse risco. E ele vai envolver o desenvolvimento de um plano de ação
para reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial dos riscos. Então, a gente precisa traçar um plano, um planejamento, um plano de ação, né, que realmente pode ser executado para que esse risco seja diminuído. E o plano pode ser uma resposta. Um plano de resposta pode evitar o risco. Então, se você consegue fazer um plano de ação, através que você conhecer os riscos, você pode eliminar o risco pela escolha de uma ação diferente e programada. Você pode mitigar o risco, ou seja, você reduz a probabilidade do risco ocorrer, ou a probabilidade desse impacto, né, ser menor, porque um impacto muito grande, ou você escolhe aceitar o risco. Então, você pode lidar com o risco e tomar medidas para reduzir o impacto quando ocorre. Na ForLogic, eles têm uma plataforma dentro do Qualiex, lá, que eles vendem plataforma do setor da qualidade, certo? Então, quando a gente fala em qualidade, a gente está falando em gerenciar os projetos, correto? Então, para que todos os setores, do que a gente disse até agora, traz um projeto com maior qualidade. Então, dentro da plataforma deles, eles vendem um software de avaliação de risco. E esse software auxilia essas empresas a gerenciarem esses riscos. Olha como que isso é importante. Às vezes a gente tenta pensar assim, nossa, mas por que eu vou ficar vendo que risco que eu vou estar correndo? Entendeu? É tão importante que esse software de avaliação de risco vai mostrar como que você evita, você consegue classificar tudo isso, consegue classificar, tipo, o impacto que esse risco está trazendo, e você consegue perceber se esse risco deve ser evitado, se ele deve ser reduzido, ou ele deve ser aceito, se há um risco controlado, certo? Aqui a gente tem um exemplo de matriz de avaliação de risco, certo? Então, note que na legenda B, quando eu coloco B, é um risco baixo, M é um risco médio e A é um risco alto. Então, a gente está dividindo, deixa eu ver meu mouse aqui, entre o risco, que aconteceu uma chuva no dia do evento, ou uma estrada em construção, o impacto que esse risco pode causar, a probabilidade de ocorrência ser baixa, média ou alta, o grau do impacto, certo? Então, aqui eu estou avaliando, certo? Meu risco até aqui. Então, esse impacto, se chover no dia do meu evento, por exemplo, é um baixo atendimento, ele vai gerar baixo atendimento se eu vou chover no dia do evento, e vai ter uma perca financeira. Esse vai ser os dois impactos causados por esse risco. A probabilidade disso ocorrer é média, certo? E o grau que isso de impacto vai trazer é alto. Então, por quê? Porque se no dia do meu evento chover, eu vou ter um atendimento mais baixo, vou ter uma perca financeira maior, e a probabilidade de acontecer isso é média, e se acontecer, o impacto é alto. Então, que tipo de ação que eu posso fazer? Então, a previsão do tempo 2 dias antes do evento. Então, eu tenho que avaliar se realmente vai chover ou não antes do evento. E tomar as medidas para que esse tipo de impacto seja menor. Eu reduzo ele. Beleza. Chover é um tipo de risco que eu tenho que aceitar, certo? Não é uma situação que você pode controlar. O que eu posso controlar é o grau de impacto. Então, através do quê? De ação, de pessoas responsáveis e do plano de resposta. Beleza, se chover, o que eu vou fazer? Certo? E se chover, eu perceber que vai chover, eu preciso ter um tempo para me adaptar a isso. Por quê? Porque daí eu posso reservar um espaço coberto, recrutar voluntários extra para trabalhar contra o relógio, para organizar esses eventos fechados, esse ambiente fechado, e desenvolver um plano detalhado, certo? Note que quando você consegue conhecer e avaliar esses riscos, você consegue reduzir o grau de impacto, certo? Aqui a gente tem outro exemplo. Uma estrada em construção. Como que pode impactar o meu evento? Atendimento reduzido também e receita reduzida também. A probabilidade disso acontecer é alta, porque você já pode prever esse risco, se a estrada vai estar em construção ou não. E o impacto que isso pode acontecer também é alto. Então, que ação que eu posso perceber? O Departamento de Estradas Públicas e pegar o cronograma de construção, certo? Então, se eu conhecer os dias que está tendo essa construção, ter esse cronograma, eu vou conseguir reduzir esse impacto. Então, eu vou reduzir o grau de impacto, colocar um responsáveis e traçar plano de respostas. Então, note sempre que quando eu vou avaliar os meus riscos, eu consigo conhecê-los,
analisar a probabilidade de ocorrer e o grau de impacto. Com isso, eu consigo reduzir esse grau de impacto através de ações traçadas. Então, o gerenciamento de riscos de um projeto, ele vai ser esse conjunto de ações que tem o objetivo de aumentar a chance de um projeto ser concluído com sucesso. Então, você conhecendo e analisando, você gerencia e diminui a chance de que isso não ocorra. Então, conforme o guia, né, de análise de gerenciamento de processos, tem 7 processos que são essenciais para um bom gerenciamento de risco. Um deles é planejar o gerenciamento de riscos, identificar os riscos, reduzir a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa desses riscos, planejar a resposta aos riscos, implementar essa resposta e monitorar os riscos. Então, muitos desses processos citados anteriormente acontecem simultaneamente e mais de uma vez durante a gestão de um projeto. Mas é importante analisá-los de forma separada, porque as ferramentas e técnicas utilizadas são diferentes. Então, é importante você conhecer quais são essas análises e para você utilizar as ferramentas corretas, desde o planejamento até o monitoramento de risco. Note que os riscos devem ser gerenciados e devem ser conhecidos. Aqui coloquei uma matriz para vocês de gerenciamento de riscos. Basicamente, quando você vai analisar esse gerenciamento de riscos, além de você fazer essa matriz de avaliação, essa matriz de gerenciamento, ela fica muito mais clara para você, para entender as ameaças que podem trazer riscos e as oportunidades. E esses riscos vão ser ameaça de acordo com o impacto, se ela é alto, se ele é médio e se ele é baixo. Note que a probabilidade de acontecer fica desse lado da matriz, certo? Então, conforme vai aumentando a probabilidade de ocorrência, maior é a minha ameaça. Concorda comigo? Então, quanto maior a probabilidade, maior a ameaça. E também, da mesma forma, quanto maior o impacto, maior vai ser a minha ameaça, certo? Então, quando eu consigo analisar o impacto e a probabilidade de acontecer, eu posso ver se ela é uma ameaça ou uma oportunidade. Da mesma forma, quanto menor o impacto, maior a oportunidade. Quanto menor a probabilidade de ocorrer, menor, não, ao contrário. Quanto maior a probabilidade, dependendo do impacto, a minha oportunidade vai ser baixa. Então, quanto menor a probabilidade de ocorrer e menor o impacto, é alta a minha probabilidade de ter oportunidade. Então, vocês veem que é uma matriz inversa. Por quê? Quando você analisa uma ameaça, então, quando o impacto é muito maior e a probabilidade de acontecer é maior, a ameaça vai ser alta. E da mesma forma, quando é muito alto o impacto e a probabilidade de acontecer também é muito alta, a oportunidade que esse risco vai me trazer é baixa. Então, essa matriz de gerenciamento de riscos vai mostrar para você o grau do impacto e se essa ameaça vai ser maior ou menor, ou se essa oportunidade vai ser maior ou menor. Certo, pessoal? Voltando aqui com vocês. Vocês conseguiram ver? Eu vi agora a mensagem do Carlinhos aqui. Mas, principalmente, quando você faz essa análise de riscos, você consegue gerenciar. Isso é uma espécie de gerador de risco. Por quê? Todos os projetos, todas as análises que a gente faz voltado ao projeto, ele vai gerar um risco. Isso é fato. O que é importante é você gerenciar esses riscos. Então, você precisa conhecer, identificar e ver o impacto que esse risco vai estar causando, principalmente. Então, o que vai trazer melhor objetivo para o seu projeto é você mitigar esse risco e reduzir a probabilidade que ele ocorra, certo? Então, com essa redução de probabilidade que ele ocorra, ou que se ocorrer um impacto é baixo, você pode gerenciá-lo e analisar se ele vai ser uma ameaça ou uma oportunidade. E toda essa matriz, tanto da matriz de planejamento como a matriz de gerenciamento, elas são bases para ocorrer. Então, eu citei até um exemplo da Forlogic,
que lá eles utilizam esse tipo de matriz. Essa última que eu mostrei para vocês coloridinha, que são a matriz de oportunidade, é basicamente a base deles. Então, muitas empresas utilizam, certo, desse tipo de gerenciamento de riscos para projetos e para análises dentro da empresa, para reduzir cada vez mais os riscos. Então, a gente pode... tem várias empresas que precisam que esses riscos sejam gerenciados com muita frequência para que ele seja diminuído cada vez menos. Por exemplo, lá na gráfica onde eu trabalho, há um gerenciamento dos riscos, porque se estragar uma produção, a perca vai ser muito grande, certo? Então, vai impactar no tempo de entrega, vai impactar nos custos do produto. Então, tipo, ter o gerenciamento desses riscos e saber quais riscos podem acontecer, evita impacto no meu projeto, não no projeto específico, mas também em toda a empresa, a organização que esteja trabalhando, ok? Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje. Façam, quem não fez as atividades ainda, faça as atividades que a semana que vem é a prova. Então, vão ficar essa primeira leva de atividades até semana que vem, e ela vai contar como metade da nota de vocês. Se ficou alguma coisa, tipo, professora, eu fiz uma atividade e não está constando, me avisa que eu volto a revisar lá onde vocês mandaram no Google Formulário, ok? Uma boa noite, pessoal, e até a aula que vem, que vai ser a nossa prova.